O Império Romano foi uma das maiores civilizações da antiguidade, surgindo a partir da República Romana, por volta de 27 a.C., e perdurando até o século V d.C., sua capital era Roma, e o império se estendeu por vastos territórios da Europa, África e Ásia. Caracterizou-se por sua organização política, com um sistema de governo centralizado, o uso extensivo de leis e instituições, como o Senado romano. Além disso, os romanos eram conhecidos por suas realizações nas áreas de engenharia, arquitetura, literatura e direito. Conheça agora alguns imperadores e figuras importantes que fizeram parte dessa intrigante trajetória. Júlio César, cujo nome completo era Caio Júlio César, foi uma figura proeminente na história romana. Ele nasceu no ano 100 a.C. e desempenhou um papel significativo na transformação da República Romana em um Império Romano. César começou sua carreira como militar e advogado da República Romana, o que lhe permitiu ganhar destaque na política. Ele ocupou cargos importantes, incluindo o consulado, a posição mais alta da República. Sua ascensão meteórica e sua habilidade como líder militar o destacaram. Uma das realizações mais marcantes de César foi sua campanha na Gália, atual França, onde ele conquistou vastos territórios, aumentando sua riqueza e prestígio. No entanto, sua crescente influência política gerou preocupações entre a elite romana, de que ele estivesse acumulando poder demais. Júlio César teve envolvimento significativo com o Egito, durante seu tempo como líder de Roma. Uma das conexões mais notáveis foi seu relacionamento com Cleópatra, a última rainha do Egito, da dinastia Ptolemaica. Júlio César visitou o Egito em 48 a.C., e durante sua estadia, ele se envolveu romanticamente com ela. Em 44 a.C., Júlio César foi nomeado ditador vitalício, o que levou a tensões e suspeitas de que ele poderia se tornar um monarca. Essas preocupações culminaram em seu assassinato, no Senado romano em 15 de março de 44 a.C., um evento famoso conhecido como os Idos de Março, liderado por um grupo de senadores, incluindo Brutus e Cassius, pessoas próximas dele. Apesar de sua morte, o legado de Júlio César perdura na história romana. Otaviano, ou mais conhecido como Augusto, foi o primeiro imperador do Império Romano. Ele nasceu em 63 a.C. e desempenhou um papel crucial na transformação da República Romana em um sistema imperial. Otaviano era o sobrinho neto de Júlio César, que o nomeou seu herdeiro em seu testamento. Após o assassinato de César em 44 a.C., ele entrou na política romana e formou a Segunda Triunvirato, com Marco Antônio e Lépido. Em 43 a.C., juntos, eles perseguiram os assassinos de César e consolidaram seu poder. Após a derrota de Marco Antônio e Cleópatra na Batalha de Áxio em 31 a.C., Otaviano emergiu como líder supremo de Roma e adotou o título de Augusto, governando o império com grande habilidade e estabilidade por mais de 4 décadas. Seu governo é conhecido como Pax Romana, um período de relativa paz e prosperidade dentro do império. Augusto também reorganizou o exército, estabilizou a economia e promoveu reformas administrativas, que serviram como alicerce para o sucesso do Império Romano. Ele é lembrado por suas políticas que fortaleceram o poder central e estabeleceram uma monarquia disfarçada sob a fachada de uma república. Augusto morreu em 14 d.C., deixando um legado duradouro, como fundador do Império Romano e o primeiro imperador. Caio Júlio César Augusto Germânico, mais conhecido como Calígula, foi o terceiro imperador romano da dinastia Júlio-Claudiana, reinando de 37 d.C. até seu assassinato em 41 d.C. Ele nasceu em 31 de agosto do ano 12 d.C. em Antium, atual Anzio, Itália, e era filho do general Germânico e de Agripina Maior. O apelido Calígula provém da infância, quando ele acompanhava seu pai nas campanhas militares e usava pequenas sandálias chamadas de cáligas. O reinado de Calígula é notório por sua crueldade e extravagância. Inicialmente, ele foi saudado como imperador com grande entusiasmo, mas rapidamente se tornou impopular devido a seu comportamento errático. Ele promoveu gastos extravagantes, aumentando o fardo fiscal sobre os romanos.
Calígula também mostrou um comportamento sexual promíscuo, ao ter relações incestuosas com suas irmãs. Sob seu governo, a perseguição e execução de oponentes políticos eram comuns. Ele demonstrou um ego inflado, autoproclamando-se um deus e exigindo que o povo romano o adorasse. Seu governo foi marcado por arbitrariedade e abuso de poder. Calígula também tinha um gosto por extravagâncias arquitetônicas, incluindo a construção de pontes e templos. Sua decisão de nomear seu cavalo como cônsul é um exemplo notório de sua excentricidade. Seu reinado chegou a um fim violento em 41 d.C., quando foi assassinado por conspiradores, incluindo oficiais da guarda pretoriana. Seu sucessor, Cláudio, restaurou um grau de estabilidade ao Império Romano após o tumultuado reinado de Calígula. Calígula é amplamente lembrado como um dos imperadores mais infames da história romana, devido à sua tirania, extravagância e comportamento errático durante seu curto período de governo. Nero, cujo nome completo era Nero Cláudio César Augusto Germânico, foi o quinto e último imperador romano da dinastia Júlio-Claudiana, reinando de 54 a 68 d.C. Ele nasceu em 37 d.C. e foi adotado por seu tio-avô, o imperador Cláudio, para se tornar seu sucessor. Nero teria ascendido ao trono, aos 17 anos. O reinado de Nero é notável por uma série de eventos controversos. Inicialmente, teria sido influenciado por figuras como Sêneca, que auxiliaram na administração do império. Entretanto, à medida que amadurecia, Nero demonstrou um comportamento errático e extravagante. Ele é frequentemente associado ao grande incêndio de Roma em 64 d.C., embora a responsabilidade pelo incêndio ainda seja debatida. Teria ordenado a construção de uma enorme mansão, conhecida como a Domus Aurea, nos escombros da cidade incendiada. Além disso, promoveu espetáculos elaborados e competições atléticas, financiadas pelo Estado para ganhar popularidade. Nero também foi notório por perseguir os cristãos, tornando-os alvo para receber a culpa pelo incêndio e submetendo-os a crueldades. A perseguição de Nero aos cristãos é um dos primeiros registros de perseguição religiosa no Império Romano. Dentre algumas de suas perseguições, Pedro e Paulo, discípulos de Jesus, teriam sido assassinados. Seu reinado testemunhou conflitos com o Senado romano e conspirações. Em 68 d.C., enfrentou uma revolta liderada por Galba, o que resultou em sua deposição e subsequente suicídio. Ele é frequentemente retratado como um imperador tirano e extravagante, com um gosto por entretenimento, luxúria e depravação. Teria mandado assassinar sua mãe, Agripina Menor, e suas esposas, Otávia e Pompeia. Em alguns relatos, também há o seu envolvimento com um jovem rapaz chamado Esporo, que teve de ser castrado para que pudesse se casar com ele. Seu governo é lembrado como um período conturbado na história romana, marcado por instabilidade e perseguições. Após sua morte, o Império Romano passou por um período de guerra civil e mudanças de imperadores. Domiciano, cujo nome completo era Tito Flávio. Domiciano foi o imperador romano que governou de 81 a 96 d.C. Ele sucedeu a seu irmão Tito, e foi o terceiro e último membro da dinastia Flaviana. Domiciano é frequentemente lembrado por sua governança autoritária e repressiva, que levou a uma série de perseguições políticas, execuções de opositores e pela opressão aos cristãos. Teria mandado assassinar até sua sobrinha e seu primo, por terem se agregado à fé cristã. Durante seu reinado, Domiciano também buscou consolidar o poder imperial, fortalecendo a posição do imperador em detrimento do Senado romano. Ele impôs uma série de reformas econômicas e fiscais para financiar suas políticas, o que gerou impopularidade entre muitos segmentos da sociedade. Apesar de sua abordagem autoritária, Domiciano também mostrou interesse nas artes, promovendo a literatura e a arquitetura em Roma. No entanto, sua reputação geral foi marcada por seu governo opressivo e pela eliminação de rivais políticos. Seu reinado terminou com seu assassinato em 96 d.C. Diocleciano foi um imperador romano que governou de 284 a 305 d.C. Ele é conhecido por ser o principal arquiteto da Tetrarquia, um sistema de governo no qual o Império Romano era dividido em 4 partes, com 2 Augustos, um no Oriente e outro no Ocidente, e 2 Césares como herdeiros subsequentes.
Diocleciano governou com grande eficácia, estabelecendo reformas políticas e econômicas, que buscavam restaurar a cultura e a estabilidade do império, que havia sofrido com uma série de crises e usurpações. Ele também promoveu a perseguição aos cristãos, em vários momentos de seu reinado, destacando-se pela crueldade com que eles eram tratados, e pelas torturas praticadas. Uma das ações mais significativas de Diocleciano foi a sua abdicação voluntária em 305 d.C., um ato sem precedentes na história romana. Com isso, ele procurou estabelecer uma transição pacífica do poder, nomeando seu sucessor na forma do sistema tetrárquico. Diocleciano é lembrado como um líder eficaz que buscou estabilizar o Império Romano, em um período de crise, mas suas perseguições religiosas têm sido alvo de críticas. Sua abdicação demonstrou uma abordagem inovadora para a transferência de poder, estabelecendo um precedente para futuros governantes romanos. Maximiano, cujo nome completo era Marco Aurélio Valério Maximiano Hercúleo Augusto, foi um imperador romano que governou de 286 a 305 d.C. Ele é mais conhecido por ser um dos 4 imperadores que compuseram o sistema de governo conhecido como a Tetrarquia, estabelecido pelo imperador Diocleciano em 293 d.C. Maximiano serviu como Augusto do Ocidente ao lado de Diocleciano, que governava o Oriente. Durante seu governo, Maximiano esteve envolvido em várias campanhas militares, principalmente contra tribos germânicas invasoras. Também teria agido junto a seu pai Diocleciano, nas perseguições aos cristãos. Ele também desempenhou um papel importante na reorganização do Império Romano, juntamente com seu pai, estabelecendo novas reformas administrativas e econômicas. Após a abdicação de Diocleciano, em 305 d.C., Maximiano também foi forçado a se abdicar, mas tentou retomar o poder, em mais de uma ocasião, levando a conflitos dentro da tetrarquia. Eventualmente, ele foi forçado a abdicar definitivamente, e foi deposto, cometendo suicídio em 310 d.C. Maximiano é um exemplo de como a tetrarquia, frequentemente resultou em instabilidade política. Seu papel na história romana está ligado à introdução desse sistema de governo e à sua subsequente luta pelo poder. Caracalla, cujo nome completo era Lucius Septimius Bassianus, foi o segundo imperador romano da dinastia Severa, que governou de 211 a 217 d.C. Ele nasceu em 188 d.C., e era filho de Septímio Severo, o imperador que o precedeu. Caracalla é notório por uma série de ações durante seu reinado. Ele é mais conhecido por estender a cidadania romana a todos os habitantes livres do Império Romano por meio da Constituição Antonina, em 212 d.C. Esse edito foi um marco na história romana, mas sua motivação pode ter sido mais fiscal do que benevolente, visando aumentar a arrecadação de impostos. Além disso, Caracalla é lembrado por seu comportamento errático e autoritário. Ele perseguiu e executou adversários políticos, incluindo seu irmão Geta, levando a uma época de instabilidade política. Também teria exilado sua esposa e mandado assassinar seu sogro. Sua administração é marcada por altos impostos e uma despesa extravagante. Ele também construiu famosos banhos públicos em Roma, conhecidos como Termas de Caracalla. Caracalla morreu em 217 d.C. durante uma campanha militar na Ásia Menor. Seu governo é frequentemente visto como um período conturbado na história romana, com sua governança caracterizada por conflitos internos, perseguições e gastos extravagantes. Heliogábalo, cujo nome completo era Varius Avitus Bassianus, é conhecido na história romana como um dos imperadores mais controversos. Ascendeu ao trono, em 218 d.C. aos 14 anos de idade. Seu reinado foi marcado por um comportamento excêntrico e impopular. Ele tentou introduzir reformas religiosas, promovendo a adoração do deus solar, Heliogábalo, do qual ele tomou seu nome, em detrimento das tradições romanas estabelecidas. Essas ações desafiaram as crenças religiosas e culturais da época. Heliogábalo também se envolveu em escândalos sexuais, e casou-se várias vezes. Tinha um romance com um homem chamado Hierocles. Em alguns relatos diz que ele chegava a se vestir de mulher em alguns de seus banquetes.
Essas ações foram vistas como impróprias para um imperador romano, e enfraqueceram ainda mais seu apoio entre os senadores e o povo. Sua governança foi caracterizada pela corrupção, extravagância e desrespeito às instituições romanas. Isso levou a crescentes tensões no império e descontentamento entre as camadas mais tradicionais da sociedade romana. Em 222 d.C., Heliogábalo foi assassinado com apenas 18 anos, em uma revolta militar liderada por soldados descontentes e tramada por sua família, sendo assim substituído por seu primo, Alexandre Severo. Seu reinado é frequentemente lembrado como um exemplo de um governo ineficaz e autocrático. Marco Aurélio foi um notável imperador romano que governou de 161 a 180 d.C. Ele é frequentemente lembrado como um dos 5 bons imperadores da dinastia Antonina. Marco Aurélio é especialmente conhecido por seu papel como filósofo estoico, cujas reflexões pessoais foram registradas em seu famoso livro Meditações. Durante seu reinado, ele enfrentou desafios consideráveis, incluindo guerras na fronteira do Império Romano e pragas devastadoras. No entanto, ele é lembrado por sua liderança ponderada e filosofia que enfatizava a ética, o autodomínio e o dever cívico. Seu reinado também foi marcado por esforços para melhorar a administração e a justiça no Império. Marco Aurélio é um exemplo notável de um imperador que combinou poder político com reflexão filosófica, deixando um legado duradouro não apenas como líder, mas também como pensador. Suas meditações continuam a ser lidas e estudadas até os dias atuais, inspirando muitos com suas ideias sobre virtude, resiliência e o papel do indivíduo no mundo. Cômodo, cujo nome era Lucius Aurelius Cômodos, governou o Império Romano de 180 até 192 d.C. Ele era filho do famoso imperador Marco Aurélio e de sua esposa, Faustina Jovem. Cômodo é notório na história romana por seu comportamento extravagante e seu governo controverso. É frequentemente lembrado por sua paixão por competições esportivas, especialmente como gladiador. Ele participava de lutas na arena e muitas vezes enfrentava oponentes claramente em desvantagem, minando assim a dignidade imperial. Sua conduta desregrada, incluindo a realização de espetáculos públicos, excessivamente violentos e extravagantes, alienou grande parte da aristocracia romana. Além disso, seu governo foi marcado por políticas impopulares e uma administração ineficaz. Ele desvalorizou a moeda, aumentou os impostos e mostrou falta de interesse nos assuntos do Estado, muitas vezes delegando o governo a conselheiros corruptos. Cômodo foi assassinado em 192 d.C., pondo fim a seu reinado controverso. Seu governo é frequentemente visto como um exemplo de decadência e declínio no período final do Império Romano. Aqui listamos apenas alguns dos imperadores romanos. O legado destes imperadores, suas conquistas e desafios moldaram a história de uma das civilizações mais poderosas da antiguidade. Suas vidas, repletas de intrigas, vitórias e tragédias, são um testemunho da complexidade do Império Romano. Esperamos que tenham desfrutado dessa jornada pelo passado e que continuem a explorar a rica história de Roma. Não se esqueça de deixar a sua sugestão. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!